Olá a todos. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula hidrocarbonetos, né? Continuando o que a gente tinha trabalhado anteriormente. Nós verificamos na última aula a questão da classificação das cadeias, possíveis arranjos, o que é um carbono primário, o que é um carbono secundário, como se comporta um carbono terciário, quaternário, né? Isso foram características. Quais são os principais tipos de ligações, o que é uma cadeia insaturada, uma cadeia saturada. Isso a gente observou na nossa última aula e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos trabalhando, certo? Vamos lá. Hidrocarbonetos. Aqui nós temos, eu trouxe uma diferenciação, isso aqui é um hidrocarboneto. Perfeito? Isso aqui, ó, é um hidrocarboneto? É uma pergunta que eu faço para vocês. 3 segundos para responder em casa. Isso é um hidrocarboneto? Olha para a estrutura. O que é a característica de um hidrocarboneto? Vou dar uma dica. Hidrocarboneto, ele tem que ter somente carbono e hidrogênio e carbono. Carbono e hidrogênio. Para ele ser configurado como um hidrocarboneto. Ah, professor, pode ter ligação dupla? Pode. Dupla, simples, tripla. Mas, para ele ser denominado hidrocarboneto, ele tem que ter somente carbono e hidrogênio. Aí eu faço novamente a pergunta que eu fiz anteriormente. A estrutura de cima, ela é um hidrocarboneto? Esse aqui é. Só tem, a de baixo, ela só tem carbono e hidrogênio. A de cima é um hidrocarboneto? Não. Por quê? Eu tenho um elemento aqui, ó. No caso aqui, o oxigênio. Para ser hidrocarboneto, o oxigênio não deve estar presente. Eu tenho carbono, hidrogênio e o oxigênio. Isso aqui é um álcool. No caso aqui, ele é o propanol ou propanol. Certo? Esse aqui é que a gente pode chegar à conclusão. Deixa eu apagar aqui essa parte da estrutura, porque ela é um hidrocarboneto, né? Que faz parte dos alcenos. A gente viu na última aula que os hidrocarbonetos podem ser alcanos, alcenos e alcenos, nessa sequência. E isso está relacionado ao quê? À estrutura. Primeiro, é a presença somente de carbono e hidrogênio. A gente não tem o álcool ou oxigênio presente na estrutura. Como a gente viu na estrutura, a gente vê, né, na estrutura de cima. Quando eu estou falando de uma estrutura de um hidrocarboneto, eu tenho carbono e hidrogênio, mas eu também tenho que ver a presença das insaturações. Se essa estrutura tiver somente ligação simples entre carbonos, ela é chamada de alcano. Ok? Se ela tiver ligação dupla, ela é chamada de alceno. Se ela tiver, deixa eu botar um risquinho aqui. Se ela tiver ligação tripla entre carbonos, ela é chamada de alceno. Quando eu estiver falando somente dos hidrocarbonetos. Dupla, alceno. Tripla,
alceno. Ligação simples, alcano. Esse é relativo à ligação simples. Essa dupla em é relativo à ligação. Esse em é relativo à ligação dupla. Esse in é relativo à ligação tripla. Diante disso, quando eu vou dar um nome para uma estrutura, né? A gente vai ver mais na frente. E eu já estou mostrando para vocês o que vai aparecer para vocês ao longo da disciplina, né? O desencadeamento da disciplina é que a primeira coisa que a gente faz é enumerar a cadeia principal. Então, a cadeia principal a gente enumera sempre mais próximo do grupo funcional. O grupo funcional aqui, eu estou falando de um alceno, é o que dá a função dele. O que diz que ele é um alceno é o quê? É a ligação dupla entre carbonos. Então, ele é um alceno. Eu enumero a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. A ligação dupla está no carbono 2. Se eu fizer o retorno, pode estar perguntando assim, professor, por que o senhor começou da direita para a esquerda? Eu não poderia começar da esquerda para a direita? Sim. Então, 1, 2, 3, 4. O que eu quero mostrar para você é que você começando da esquerda para a direita, a insaturação, que é essa ligação dupla aqui, ela estará no carbono 2. Se você começar da direita para a esquerda, a insaturação, ela também estará no carbono 2. Então, tanto faz tu começar da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. No caso aqui, eu tenho quantos carbonos na cadeia principal? Quando eu enumero de 1, 2, 3, 4, a regra diz que eu tenho que atingir o maior número de carbonos possíveis. Então aqui eu atingi quantos carbonos? 4. Só deu para atingir 4 porque só tem 4 carbonos. Então, diante disso, eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, repetindo. 3, 4. Certo? Eu escolhi começar da direita para a esquerda. 4 carbonos é o quê? Lembra da nossa última aula? But. Eu tenho ligação dupla? Tenho. Não está aqui? Qual o carbono? Primeiro contato com a ligação dupla. Carbono 2, né? Coloco o tracinho. 2, hífen, em, na ligação dupla. O, porque é um hidrocarboneto. But, porque são 4 carbonos. 4 carbonos. Esse 2 está dizendo assim, ó, ei, a ligação dupla, que é o em, está no carbono 2. Em é a denominação do alceno, que é o hidrocarboneto que tem ligação dupla entre carbonos. E o O, ele é um O no final, é porque de fato ele é o hidrocarboneto. Certo? Então, você tem que analisar o quê? O que é uma cadeia principal. Isso vai aparecer ao longo da Química 3. Eu quero mostrar para você aquilo que a gente viu na aula passada, que é o número de carbono. Se é um carbono, mete 2 et, 3 prop, 4 but, pent, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Você precisa decorar, né? Ou aprender de fato. Quando você está no carbono 5, lembra de Copa do Mundo. O Brasil é pentacampeão mundial. Por quê? Porque ele ganhou 5 campeonatos mundiais. Pente, 5. Ex, o Brasil e a próxima Copa vai tentar ser hexa. Ex de 6. E na outra, hept de 7. Oct de 8. Non, 9. Dec de 10. Certo? Professor, eu não gosto de futebol. Então, escolhe um esporte aí que a pessoa... existe a possibilidade dela ganhar 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Lógico, quando você fala dos primeiros, que é met, et, prop, but,
ela traz uma dificuldade maior para vocês. São os 4 primeiros. São os mais difíceis. MET, 1 carbono, está na nossa última aula. ET, 2 carbonos. PROP, 3 carbonos. BUT, 4 carbonos. São os mais difíceis. Até 10. Aí o outro é PENT, ó. PENT 5, EX de 6, EPT de 7, OCT de 8, NON de 9 e DEC de 10. Tá? A estrutura de cima é um álcool, né? Mas nós estamos trabalhando com hidrocarboneto. Eu coloquei as duas estruturas para que você visualize, identifique e chegue à conclusão que essa estrutura é um grupo funcional diferente desta aqui, tá? Quando você compara as duas. Então, diferentes os seus grupos funcionais. A sua função, ela é diferente. Nós temos aqui um alcino e um alceno, ou um alcano, um alcino, alcino, alcano, alceno. Como é que eu determino isso? Professor, e isso é uma estrutura? Isso é uma estrutura. Né? Uma fórmula estrutural de linhas, fórmula de linhas. Você tem que compreender que essas linhas, como nós falamos na última aula, representam moléculas. E nesse caso especificamente, nós estamos falando na primeira estrutura de um alcino. E na segunda de um alceno. Alcino, porque ele possui ligação tripla entre carbonos. E tem carbono aí? Tem aqui, ó. Onde eu colocar a bolinha tem um carbono, tá? Um carbono. 2, 3, 4, 5. Aqui tem carbono? Tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou enumerar a cadeia principal. Quando você vai enumerar a cadeia principal, você tem que escolher o carbono mais próximo da insaturação, para você dar a menor numeração possível para aquela estrutura. Então tem que ser aqui, ó. Deixa eu enumerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou numerar em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Eu vou enumerar, estou enumerando deste modo aqui, da esquerda para a direita. Eu estou enumerando essa estrutura nesse sentido aqui, ó. Da esquerda para a direita. Ok? Da esquerda para a direita. O que eu tenho que analisar? E se eu enumerasse da direita para a esquerda? Vou começar aqui, ó, na de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Enumerar de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? Nesse processo, você tem que analisar o que, professor? Por que o senhor enumerou 2 vezes? Para você compreender que a regra diz o quê? Que eu tenho que dar a menor numeração possível para a estrutura. A primeira, que está em vermelho, né? Ela ficaria... Quantos carbonos tem? 5. Se é 5, é o quê? Pente. Lembra que eu falei? Pente. Pente porque são 5. Existe uma insaturação, uma dupla ligação, uma tripla ligação que eu preciso identificar? Existe. Ela está em qual carbono? 1, né? Primeiro contato aqui. Aqui, ó, tá amarelinho. 1. Pente, 1, eno. En, porque é ligação dupla, ou porque é um hidrocarboneto. Poderia também ser como penteno. Porque a regra diz que quando ele está no carbono 1, você não tem a obrigatoriedade de identificar, tá? Mas ele pode aparecer como penteno, pode aparecer como pente 1N. A parte que está em azul, se eu fosse usar a parte que está em azul,
como é que ficaria o azul? Mesma coisa. Em relação ao número de carbonos. Pente, aqui é do azul, tá? Pente. Só que a insaturação, ela está no carbono 4. Aqui, ó. O primeiro contato com a insaturação, que é a ligação tripla, ela está no carbono 4. Então, eu preciso identificar pente 4 em no. Perfeito? Por que que a que está em vermelho está correta e a de branco está errada? Porque a regra, ela diz que quando você vai enumerar a cadeia principal, você tem que atingir o maior número de carbonos possíveis, mas você precisa dar a menor numeração para a estrutura. Essa numeração aqui, ó, a menor. Aqui deu 4, né? Na de vermelho deu quanto? 1. 1 é menor que 4, né? Então, o que está com a numeração 4 está errado. Ele pode, no dia da prova, ele pode te disponibilizar essa estrutura aqui, ó, esse nome dessa estrutura aqui. Só que você tem que entender, ele te dá a estrutura e pede o nome. Você tem que compreender que existem as regras. Essas regras devem ser cumpridas na nomenclatura. Essa regra é regra da nomenclatura. Vamos falar de estrutura de baixo, que é um alceno. A de cima é um alceno. A de baixo é um alceno. Então, tem toda uma estrutura, tem 6 carbonos. Nesse caso, ela tem 6 carbonos. Eu vou começar da esquerda para a direita, que foi a vermelha, que eu enumerei primeiro. Se eu for enumerar a vermelha, ficam 6 carbonos, X, porque são 6. Existe dupla ligação ou tripla? Existe, está no carbono 1, está aqui, ó. X1N ou XN. X de 6, N de ligação dupla, O, porque ele é um hidrocarboneto. X de 6, 1, porque a ligação dupla está no carbono 1, primeiro contato. O, porque ele é um hidrocarboneto. Se eu fosse pegar o nome de baixo, está abaixo, está em azul, dá o nome conforme a numeração da cadeia principal, que está em azul, ficaria X, porque são 6. 5. 5 o quê? Só de onde eu tirei esse 5, pelo amor de Deus? Esse 5 está aqui, ó. É relativo à numeração de baixo. Aqui, ó. Primeiro contato com a ligação dupla. Então, deste modo, essa que está em branco está errada por quê? Porque a numeração ficou maior do que o número 1. No caso, a regra diz o quê? Que a numeração ela tem que ser a menor possível. Ok? Então, estou trazendo para você cuidados que você tem que ter na hora de responder qualquer questão relativa à nomenclatura de hidrocarbonetos. Primeira coisa, verificar se é um hidrocarboneto na estrutura que você está analisando, né? Segunda coisa, identificar a cadeia principal. A cadeia principal é uma numeração. Você sai de um carbono e atinge o maior número de carbonos que você conseguir. Depois disso, você definir a sua cadeia principal. Quando você conta isso aqui, ó, que eu fiz, 1, 2, 3, 4, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou circular aqui, ó. Isso aqui é minha cadeia principal. Isso aqui, ó, lá de baixo, é a minha cadeia principal. Aqui, ó. Isso aqui é minha cadeia principal. Fala assim, na cadeia principal, se vier na questão, isso aqui, ó. E existe alguma coisa, professor, fora a cadeia principal? Existe.
existe a possibilidade daqui sair um carbono. E aqui ser o carbono. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode surgir carbonos aí? Pode. E pode ocorrer deles não fazerem parte da cadeia principal. E quando isso acontece, isso aqui aparece, isso é chamado de ramificação. É uma ramificação da estrutura. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? É necessário que você verifique sua cadeia principal. Enumerou, identificou a cadeia principal, aí você parte para o nome, tá? Que é aquele lá em relação, que está relacionado ao número de carbonos, ao tipo de ligação entre carbonos e o grupo funcional que ele faz parte, certo? Vamos seguir. Aqui nós temos um composto ciclo. Ciclo também. Por que ciclo? Porque ele é uma estrutura de uma cadeia fechada. Fechado. Isso aqui seria o ciclo. Quantos carbonos tem aí? 1, 2, 3. Se tem 3 é o quê? Prop. Que é ligação simples entre carbonos. Tem dupla aí alguma coisa entre os carbonos? Não, só simples. O, porque ele é um hidrocarboneto. Fórmula estrutural. C3H alguma coisa. H alguma coisa, pessoal, o número de hidrogênios que você precisa contar. Professor, não estou vendo hidrogênios, eles estão de forma implícita, lembra? C6, será que é isso? Vamos contar. Aqui, ó, esse carbono ele está fazendo quantas ligações? Ele está fazendo uma com esse outro carbono e duas com esse. O carbono faz quantas ligações ao total? O carbono ele faz 4 ligações. Você tem que dominar isso aqui, ó. 1, 2. Então já fez as 4 dele. Ó. Ele tinha feito 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então vamos contar. 2, 4, 6. Aqui, ó. C3H6. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é 6 é o quê? Ciclo, porque ele é fechado. Então sempre vai aparecer a palavra na frente, ciclo. A denominação ciclo na frente. Ciclo. Se 6 é o quê? Hex. O Brasil quer ser 6 vezes campeão do mundo. O Brasil quer ser hexa no futebol, tá? Hex de 6. Ciclo, hex, porque são 6. Porque é ligação simples entre carbonos. E O, porque é um hidrocarboneto. C6, H alguma coisa. E que H alguma coisa é esse? Vou contar. Eu vou contar uma história para ti. Um segredo que eu te estava escondendo. Quando eu determinei C3H6, eu disse logo, eu botei de cara, nem contei, né? E aqui eu vou colocar de cara. Não vou nem contar não. C6H12. No caso dos cicloalcanos, que são esses ciclos que têm ligação simples entre carbonos, estão fechados, o número de hidrogênios sempre vai ser o dobro do número de carbonos. Vamos contar. 1, 2, eu teria que colocar 2 hidrogênios aqui, porque ele está fazendo 3, 4, fechou. Esse aqui, ele está fazendo 1, 2, então eu preciso botar mais 2 hidrogênios para ele. Esse aqui, do mesmo modo, ele está fazendo 1, 2, ele precisa de mais 2 hidrogênios. Esse aqui, ele tem 1, 2, né? Ele precisa de mais 2 hidrogênios. Esse aqui, do mesmo modo, mais 2 hidrogênios. E esse aqui, do mesmo modo, mais 2 hidrogênios. Quando você contar, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C6H12. Ok? Nesse modo, você pode observar
aqui, ó, nessa última estrutura, que ela não é um ciclo alcano, ela é um ciclo alceno. Ó, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui também e aqui também tem carbono. Só que nós temos o que aqui? Ligação dupla. Espera aí que essa minha ligação dupla ficou muito grossa. Ligação dupla. Certo? Essa ligação dupla leva a eu compreender que isso é um ciclo. Beleza. É um ciclo. Uma cadeia fechada. Ciclo. O quê? Pente. Porque são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ciclo. Pente. Porque são 5. Aí eu boto eno. En, né? Porque é a ligação dupla entre carbonos. E O, porque é um hidrocarboneto. Pente 1N. Fórmula estrutural, molecular, perdão, fórmula molecular, C5H, alguma coisa que eu tenho que contar o número de hidrogênios. Vou colocar só os tracinhos, tá? 2 hidrogênios, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. Por que só colocou um embaixo? Porque ele já está fazendo uma dupla ligação. Então, ele só precisa de mais um hidrogênio para completar as 4 ligações. Então, nós temos 8. Nesse caso aqui, a regra é assim. No caso dos cicloalcinos, o número de oxigênios é 5 vezes 2. O número de carbono não é 5? Você multiplica o dobro e subtrai 2, tá? 5 vezes 2, 10, menos 2, 8. Perfeito? Você vê que fica tudo riscado assim em sua tela, né? Mas, quando você ainda não tem, vamos dizer, esse domínio, né? Da questão do desenho da estrutura, compreender. Porque quando eu olho para a estrutura, o nível de experiência que eu tenho, eu já consigo observar onde está presente esses hidrogênios. Então, eu não perco um tempo colocando esses hidrogênios e desenhando. Eu estou fazendo isso porque eu estou ensinando vocês como essa estrutura está organizada. Certo? Então, isso eu quero que vocês observem. Quando eu vou colocando os hidrogênios, é para você criar representações melhores sobre a temática. Radicais ou substituintes orgânicos. Radicais são grupos carbônicos instáveis, existe uma instabilidade neles, que apresentam elétrons desemparelhados, valência livre. São formados pela ação da luz ultravioleta ou pela presença de peróxido que rompem uma ou mais ligação entre carbono e hidrogênio, numa cisão homolítica. Homólise. Homolítica vem de homo, de igualdade, porque tem as cisões heterolíticas. Aqui no caso é homolítica. Pode ser classificadas como monovalentes ou divalentes. Monovalentes é que elas apresentam uma valência livre. Uma valência. Uma. Divalente, duas. Duas valências livres. Então, nessas relações de valência livre, né, de uma possível quebra de ligação, ruptura de uma ligação, ela pode ter uma valência ou ela pode ter, no caso aqui, duas valências, que é monovalente e divalente. Tá? Aí você tem exemplo aqui do metano. Ele sofreu uma relação da luz ultravioleta, tá? Isso aqui é que ela incidiu sobre a reação, aconteceu na reação. Esse aqui é o elétron, que ficou livre, né? Você observa e você vê que ele está livre aqui, ó. O livre é isso aqui, ó. Aqui ele não está livre, ó. Existe uma ligação entre eles. Entre o carbono e cada hidrogênio desse. Aqui sim, ó. Aqui o que acontecia? Aqui tinha uma ligação.
porque era essa substância aqui, ó, o metano, tá? Você vê, ó, tem 4 hidrogênios, ó. Isso aqui é um carbono, isso aqui é hidrogênio. Por uma reação no qual gerou, pela ação da luz ultravioleta ou pela presença também, que pode ser do peróxido, de peróxidos, houve uma ruptura dessa ligação. Com isso, com essa ruptura da ligação, ela possibilitou o quê? Ela possibilitou o surgimento dessa valência aqui, ó. Ok? Então, isso é uma valência livre, tá? Que, de uma forma mais ampla, é chamado de radicais ou substituintes orgânicos. Esses substituintes orgânicos acontecem nessas reações em processos que geram cisões, uma cisão. Nesse caso, é uma cisão homolítica, é uma homólise. Pode ser heterolítica, heterodiferente, no sentido de quê? Por que homolítica? Quando você olha para o carbono, que tem uma valência livre, que eu circulei lá o elétron, esse pontinho, ele é o quê? Um elétron. Ele foi rompido com uma ligação com o hidrogênio. Mas por que ela é homólise? Porque o elétron do hidrogênio, ele ficou com o hidrogênio. Você não está vendo aí, mas o hidrogênio que rompeu, né, gerou o processo de cisão, ele ficou com o seu elétron. Isso é a característica da homólise. Quando ocorre o processo heterolítico, né, essa ruptura ela é desigual. Por isso que um processo de hétero da palavra diferente. Homo, uma palavra igual. Homólise, tá? Radicais monovalentes. São radicais que apresentam apenas uma valência. O nome está entregando. Monovalentes. Apresenta apenas uma valência. Livre. Classificam-se de acordo com a posição da valência em alcoílas ou alquilas. Apresentam valência em carbono saturado. Tá? O que é carbono saturado, professor? Não lembra mais não? Carbono saturado. Ó. Aqui, ó. Vou botar o hidrogênio para cima e vou botar o hidrogênio para cá. Esse carbono aqui, ele é um carbono saturado. Opa, eu botei uma ligação a mais, então eu preciso apagar aqui. Aqui, ó. Tem que ter esse cuidado, ó. Se eu colocar mais aqui para ficar mais embaixo aqui, quando aparecer aqui. Aqui, ó. Aqui tem um carbono. 2, vou botar ele para cá. 3 e 4, tá? 1, 2, 3 e tá fazendo a quarta ligação. Então, nós temos aqui um carbono saturado. Esse é um carbono saturado. Esse também é um carbono saturado, porque ele possui uma saturação. Okay? Nesse caso, nós temos os radicais, as valências livres. Terc-butil, N-butil, sec-butil e iso-butil. Temos aqui o benzil. Esse final il normalmente aparece nessas denominações de estruturas que possuem valências livres. Perfeito? Arelas apresentam valência ligada diretamente ao carbono do anel aromático. Tá? Núcleo benzênico, fenil. Né? Nós temos aqui ortoluil, metoluil, paratoluil, que está relacionado à posição dos carbonos na estrutura. Se eu fosse denominar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem 6 carbonos. Então a posição aqui, ó, ele está no carbono 1 e no carbono 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela está no carbono 1 e no carbono 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
está no carbono 1 e no carbono 4, certo? Por isso, orto, meta e para, tá? É a posição desses carbonos. Alfa na fitil e beta na fitil. Está relacionado também à posição desses radicais. Estão aqui, ó, nas estruturas, tá? E aqui. A posição dele na estrutura. Alcenilas em, tá? Dupla, lembra? Apresentam valência livre em carbono com dupla ligação. Aqui, ó. Aqui tem um carbono com dupla. O nome segue a seguinte base, né? Raiz, que é o nome do número de carbonos, enil, né? Que está ali presente. Aqui, ó. Nome segue a seguinte base. Essa é a representação. No carbono da ligação dupla, você tem, ó, no carbono da ligação dupla, ó, carbono da ligação dupla, tá aqui presente. Então, nós temos etenil ou vinil, prop 1 em 1 il, prop 1 em 2 il. Está relacionado esse il, o il no final, a presença de uma valência livre. Valência livre. Alcinilas, então você pode observar que a gente tem carbono com ligações simples, ligação dupla e ligação tripla. Eu estou nos carbonos de valência livre que possuem ligação tripla no carbono da ligação, no carbono da valência livre. Apresento sua valência livre em carbono com tripla ligação. Os nomes seguem a seguinte base: etinil e prop 1 inil. Então, daqui, ó, a valência ela está no carbono que possui que tem uma tripla ligação. A valência livre está no carbono que tem uma tripla ligação. Então, observando aí as relações de valência livre, elas podem ocorrer em carbonos que possuem ligação simples, podem ocorrer também em carbonos no carbono que está em ligação dupla, e pode ocorrer também no carbono que está a ligação tripla. Perfeito? Radicais divalentes. São radicais, eu sempre trago o conceito e o exemplo para você. São radicais que apresentam duas valências. Duas valências o quê? Livres. Tá? Duas valências. Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês o quê? Duas valências livres. Tem que englobar tudo, tá? Duas valências livres. Essa é a característica. Alcoilenos apresentam as duas valências separadas em carbonos diferentes. Então, aqui, o que acontece? Tem duas valências, né? Mas elas estão separadas e estão em carbonos diferentes. Ela pode estar no mesmo carbono ou pode estar em carbonos diferentes. Aqui, no caso, apresenta em carbonos diferentes. Aqui, ó. Carbonos diferentes. Esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2. Seus nomes, ele segue esse critério. A raiz mais o nome ileno. Tá aqui, ó. Ileno. Então, no caso, etileno. Et. Quantos carbonos são? 2. Met, et. Met, et. Eno. Essa parte aqui, ó. Ileno. Está relacionado à nomenclatura específica dela. Et, porque são dois carbonos. Tá? Alcoilideno apresenta as duas valências ligadas em um mesmo carbono. Como eu falei anteriormente, pode aparecer em carbonos diferentes ou pode aparecer no mesmo carbono. As duas valências ligadas em um mesmo carbono. Puxa, apertei muito forte. Ligadas em um mesmo carbono. Seus nomes seguem esse critério. Raiz. Raiz é o número de carbonos mais a denominação ilideno. Aqui, ó, ilideno é a denominação da raiz, é a denominação, a regra, né? A raiz é esse et, ó. O que é esse et? 2 carbonos. Só como é que eu vou saber que é isso aqui? Pelo número de valência, porque estão no mesmo carbono.
Isso aqui, ó. Esse final é relacionado ao número de valência. Mas esse número de valência, eles podem estar em carbonos, no mesmo carbono, ou podem estar em carbonos diferentes. E isso muda, o nome muda a denominação final da estrutura. A raiz é sempre um número de carbonos. Então aqui, ó, MET, tem um carbono. Ilideno, eu tenho o quê? Essa é a característica do quê? De um carbono que possui valência, duas valências no mesmo carbono. Ok? Benzil, lideno, que aqui, ó, a valência. Esse hidrogênio que está aqui, ó, pessoal, mas ele não está ligado ao carbono, ele está ligado ao hidrogênio. Tem que entender o quê? Vou colocar aqui em cima. Essa mesa só fazendo a mesma ligação. Ela vai ficar aqui em cima. Essa representação, ela é assim, ó. Tem o carbono. Esse hidrogênio, ele está para cima. E as duas valências, tá? Esse hidrogênio, ele não está na frente do carbono. Porque não faria sentido o hidrogênio, no caso, ele está na frente do carbono no sentido de que ele estaria fazendo uma ligação com o carbono e com uma valência livre. Porque o hidrogênio, ele só faz uma ligação. Não existe a possibilidade dele fazer duas ligações, tá? Lembra lá da nossa aula? Eu falei assim, pessoal, aprende isso aqui, ó. O carbono faz uma ligação. Quer dizer, o carbono faz uma ligação. O hidrogênio, perdão, 4 ligações. O hidrogênio faz uma ligação. O oxigênio faz quantas ligações? O oxigênio, ele faz 2 ligações. O carbono faz 4, o hidrogênio faz uma, o oxigênio faz 2, o nitrogênio faz 3. Cloro faz uma, certo? Se você precisa ter o domínio deste conceito, do número de ligações que cada elemento faz, tá? Então, carbono 4, hidrogênio 1, oxigênio 2, cloro 1, bromo 1, iodo 1. Como é que eu sei disso? Isso é um domínio da química 1. Lá você trabalha com distribuição eletrônica, ligações químicas. Mas é necessário também você compreender na química. Eu cheguei agora, estou no terceiro ano, né? Nas nossas aulas vamos ver isso, na aula do primeiro ano, química 1. Mas estou assistindo essa aula e não tive contato ainda com a química 1, sobre o número de ligações, então decora. Outra estratégia é quando você olha a tabela periódica. Lá na família do oxigênio, se está na família do oxigênio, todo mundo vai fazer 2 ligações. Se está na família do nitrogênio, todo mundo vai fazer 3. Está na família do carbono, ali, do lado direito, né, da tabela periódica, todo mundo vai fazer 4 ligações, tá? Então, isso é uma estratégia que você tem que... É um atalho, mas lembra? Cuidado com o atalho. Então, precisa compreender esse decoreba. Por quê? É preciso que ele tenha um domínio do conceito, o porquê que ele faz essas 4 ligações. Tem um porquê, tá? Arilenos apresenta as 2 valências livres em núcleo benzênico, tá? Você olha para o núcleo benzênico e você vê as 2 valências livres. Tá aqui, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Isso aqui que está aparecendo aqui, ó, eu vou cobrir aqui. Aqui é uma seta, tá? Tô fazendo assim, ó. Não é uma valência não, tá? Aqui é uma setinha. Ficou bem em cima da valência aqui, ó. Mas é uma setinha. Mas aqui assim, ó, eu tenho uma valênciazinha, ó. Aqui, ó. Na terceira molécula, da esquerda para a direita. Aqui, ó. O que está embaixo é uma seta, tá? O, definil, or, orto, meta e para, tá? Então, exemplos de valência livres em núcleo benzênico, tá? Universidade Federal de Santa Catarina, e aí nós temos uma estrutura presente, né?
Nessa estrutura, eu consigo visualizar que eu tenho o quê? Eu tenho um hidrocarboneto. Segundo lá a regra do hidrocarboneto, eu tenho que fazer o quê? Enumerar a cadeia principal. Com relação ao composto abaixo, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário são, né? Se eu fosse dar o nome para essa estrutura, eu teria que seguir uma regra. Mas na estrutura ele não me pede o nome completo da estrutura, não. O que ele me pede? Radicais ligados ao carbono terciário. Aí você tem que voltar naquilo que a gente aprendeu na última aula. O que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário? O carbono primário é aquele carbono que está ligado somente a um outro carbono. Secundário está ligado a 2. Terciário está ligado a 2 e a mais um, 3. Por isso é terciário, está ligado a 3 carbonos. Quaternário, ele está ligado diretamente, tá? Isso que eu estou falando, a 4 carbonos. No caso, ele disse carbono terciário, então vamos identificar o carbono terciário. Vamos identificar todos, para você ver. Na questão, se você só olhar e identificar o terciário, vai lá e mata a questão. Mas vamos aqui, ó. Esse aqui é primário. Esse aqui, P de primário. Esse, P de primário. Esse aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3, 4. Então, ele é quaternário. Esse aqui, primário. Esse, secundário, né? Secundário. S de secundário. Ele está ligado a 1 e a 2. Esse carbono aqui, ele é o quê? Secundário. Esse é o quê? Secundário. Esse, primário. Terciário é esse aqui, ó. Ele está ligado a 1, 2, 3. Achei ele. Ele é o terciário. Certo? Ele está ligado a um grupo, a 3 grupos ele está ligado. A um grupo MET-ET, que é etil, né? Onde tem etil, eu posso identificar. Etil, se não tem etil, eu vou cortando. Opa, aqui tem etil, então B não dá. Então, sobrou para mim aqui a letra B, eu já posso eliminar. Por que eu posso eliminar a letra B? Porque ela não tem a presença desse etil aqui, ó. Né? Esse etil que está aí bonitinho embaixo. Aqui, ó. Esse aqui é o etil. Então, eu tenho que todos os etis eu eliminei. Beleza. Vamos para o terc-butil, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um terc-butil. Esse carbono aqui, terc de terciário, ele está ligado a 3 carbonos, ó. Terc-butil. Aonde não tem terc-butil, eu tenho que tirar, ó. Aqui não tem. Aqui não tem terc-butil e aqui não tem terc-butil também. Sobrou isso aqui, ó. Eu nem precisaria ter identificado o N-propil, que é esse aqui, ó. Eu já teria acertado a questão. Letra E de elefante. Certo? Então, nós vimos hoje que nós trabalhamos, se não falha a memória, uma questão somente. Mas, às vezes, é necessário que a gente venha sanar dúvidas relacionadas à estrutura da molécula. Como você conta o carbono, como essas linhas, como representa essas linhas, os cuidados que você deve ter e novos nomes que vão surgindo. Os radicais que podem surgir na estrutura. Nessa estrutura aqui, você pode observar que ele aliou a nomenclatura com a classificação do carbono. Então, para você identificar o nome, você tinha que identificar o carbono terciário. Então, você precisaria ter o domínio do conceito do que é primário, secundário e terciário. Então, o que eu estou querendo dizer? É um conhecimento que vai acumulando. Então, aquilo que a gente já viu, não é que ele não vai mais aparecer nas próximas questões. Ele pode aparecer nas próximas questões. Então, você necessita ter esse cuidado
quando for trabalhar com química orgânica e com as demais, na química 1, 2 e 3. Tá? Deixo aqui meu forte abraço. Sempre procure refazer as questões. Tente desenhar essas estruturas que eu trouxe hoje para você. Tente desenhar, escreva as fórmulas moleculares novamente. Pegue todas as estruturas. Identifique se há carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Identifique se ela é uma cadeia fechada, uma cadeia aberta. Faça esse exercício em casa. Desenhe tudo no caderno e vá lá, porque essa questão aqui da química orgânica é muito prática, é muito desenho, são detalhes. Então você precisa se familiarizar de uma forma melhor com o conceito, tá? Eu já deixo meu abraço e até a próxima aula.